Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai estar aprendendo a como integrar o Excel com o Word. Então a lógica ela segue a mesma que nós trabalhamos em nossa última aula, que foi integrando o Excel com o PowerPoint. Inclusive, se você não assistiu, esta aula vai estar disponível aqui na descrição do nosso vídeo. Bom, como eu dizia, a lógica é a mesma. Você já vai ter lá o teu arquivo pronto, tá? Deixa eu abrir aqui. Você já vai ter o teu modelo pronto. O que você vai fazer é automatizar aquilo que é repetitivo. E a fim de exemplo, eu procurei um contrato na internet e fiz aqui algumas modificações para ficar mais simples. Então, se você observar, tem aqui alguns termos que inicia com hashtag, não é isso? Então aqui eu tenho, por exemplo, o endereço, o número do locador, o nome do locatário, CPF e aqui algumas informações a mais. São palavras-chave que a gente vai colocar aqui, você pode colocar do jeito que você preferir, desde que esses termos não se repitam dentro de palavras para que você não altere algo que não era para ser alterado. Beleza? Então nesse caso aqui, como eu sei que nenhuma palavra vai começar com hashtag, então eu coloquei dessa forma aqui. Então hashtag nome do locador. Essas informações aqui, elas virão do nosso Excel. Então, nome do locador, RG do locador. Eu coloquei como nome do cabeçalho para ficar mais simples. Então a lógica é nome do locador. Essa informação aqui, você viu agora há pouco, ela também está presente no nosso arquivo do Word. Significa dizer que todos os termos aqui, eles serão trocados pelas informações que estão dentro do próprio campo. O nome do locador, uma hora vai ser o Pedro, o Carlos, a Paula e assim sucessivamente. Lá dentro do nosso Word será trocado. Ao finalizar toda alteração, ele vai salvar o arquivo e vai seguir adiante até finalizar, para o nosso caso aqui, na linha 12. Então, esses arquivos eu vou deixar eles disponíveis também na descrição do nosso vídeo para que você possa baixar e praticar, tá bom? Então aqui eu vou estar fechando o nosso documento do Word e vamos começar a trabalhar aqui. Alt F11, eu vou estar aqui inserindo um novo módulo. Então, módulo inserido. E vou estar precisando também, pessoal, habilitar esta biblioteca aqui. Vou estar desmarcando ela, que já estava habilitada. Eu estava aqui trabalhando, né? Vamos lá. Ferramentas, preferências, e você vai procurar Microsoft Word. Então, clico aqui na letra M e seguro até ele em ordem alfabética aqui, ó, depois de Microsoft, chegar em Word. Opa, passa um pouquinho aqui. Aqui, ó. No meu caso, pessoal, a minha versão é a 16.0. Então, Microsoft Word e aqui está a versão. Não importa qual seja a sua. Você vai lá e marca ela para que a gente habilite as bibliotecas do Word. E aí, melhor dizendo, ó, habilite a biblioteca do Word e a gente possa trabalhar com os seus métodos e propriedades, tá? E os objetos também. Vou dar o nome à minha macro aqui de gerar contratos, o gerador de contratos, enfim, você pode dar o nome conforme você preferir. Vamos declarar aqui algumas variáveis. Vou chamar aqui a primeira de WD e ela vai ser do tipo new word.application, ou seja, ela vai representar a minha aplicação do Word. Uma outra que eu vou chamar aqui de doc, e ela vai representar aqui o meu word.documents, ou seja, um documento do meu Word. E só mais uma variável aqui por enquanto, vou chamar de call, e o tipo dela vai ser byte, tá? Por que byte? Porque eu não vou ter mais que 255 colunas, então para mim aqui já é mais do que o suficiente. Vamos estar aqui dando vida, entre aspas, né, a esta variável aqui, que só está declarada, mas não foi instanciada. SetDoc vai ser igual ao que? Ao meu WD. Representa aqui o nosso
aplicação, né, do Word. Documents, então aqui é uma coleção. Então vou fazer aqui, eu posso estar adicionando um novo arquivo em branco, mas nesse caso ele tem um arquivo pronto, então eu vou estar abrindo ele, Open. E aí, como de costume, a gente coloca o nosso arquivo Word na mesma pasta que está o nosso arquivo Excel, para que facilite a localização e trabalhar com este arquivo. O meu arquivo aqui, o nome dele é contrato de aluguel.doc. Se por acaso a tua extensão ela não estiver aparecendo, que é o padrão, eu que habilitei aqui no meu caso, você vê aqui, ó, propriedades, e você vai conseguir localizar aqui, ó, .doc, a extensão do teu arquivo, beleza? Então eu vou dar aqui um F2, ó, e vou pegar já o nome deste arquivo. Volto aqui para o nosso VBA e vou utilizar a propriedade thisworkbook.path e vou concatenar com o nome do nosso arquivo, né? Lembrando que tem que ter aqui a contrabarra. No nosso caso é contrato de aluguel.doc. Fecho as partes duplas e aqui fecho o meu parênteses. Bom, este arquivo aqui, se eu dar um play, ele vai inicializar, só que ele não vai ficar disponível, não ficar visível. Então eu preciso declarar que essa instância do Excel, do Word, ela fique visível. Então eu vou utilizar aqui o objeto que representa a minha aplicação. Eu vou utilizar a propriedade visible e vou dizer que vai ser igual a true. Tranquilo? Então se eu dar um play aqui já para ele já iniciar o nosso contrato, né? O nosso exemplo ali do arquivo Word. Então F5 ou então um play. Ele vai carregar aqui. E se você observar, olha só, ele já abriu aqui o nosso arquivo do Word. Vamos fechar e vamos dar continuidade aqui à nossa lógica. Bom, se você observar aqui no nosso Excel, eu tenho aqui algumas colunas. No total são 15. Então se você selecionar aqui, então eu tenho um total de 15 colunas. Bom, eu não vou ficar passando o nome de coluna por coluna. Eu vou fazer um loop para que ele percorra cada coluna aqui. Melhor do que eu ficar passando o nome de cada coluna 15 vezes. Tranquilo? Então voltando aqui, como é que ficaria então a escrita? For para a minha coluna. Então minha variável aqui, coluna, vou utilizar ela aqui agora. Ela vai começar do 1 até a quantidade total de colunas que eu tenho ali. Nesse caso é 15, tá? Então vai ser do 1 até o 15. Então uma hora a variável coluna vai ser a coluna 1, coluna 2, 3, 4 e assim sucessivamente, até finalizar aqui na coluna ano. E aqui eu vou dar um next. E aqui eu continuo a minha lógica da seguinte forma. Vou aqui abrir aqui uma seção para ficar mais fácil. E vou utilizar a variável que vai representar o meu documento. No caso aqui é o doc. Doc.content, ou seja, o conteúdo que tem ali dentro do meu documento. E vou utilizar aqui, no nosso caso, a nossa propriedade find. Tá? Aqui nesse caso ela será uma propriedade. Tá? Ela vai estar fazendo aqui uma procura. E aqui eu fecho a minha seção. Tá? Então, end with. Beleza. O que é que a gente vai colocar aqui dentro, né? Utilizando desse método find. Ponto. É só para simplificar mesmo, tá, pessoal? Execute. Eu quero que ele execute. Aqui já é um método de execução. Se você observar, eu vou trabalhar com este argumento aqui, ó, find text. Ele está perguntando, ó, tá, lá dentro do meu documento, olhando o conteúdo, o que é que você quer procurar? Aqui, ó, find text, texto procurado. É justamente o que está dentro aqui, ó, do nosso primeiro cabeçalho, tá? Então eu vou utilizar aqui a minha planilha 1. Por que eu estou utilizando a planilha 1? Porque eu estou referenciando primeiro em qual planilha está o meu arquivo, que se você for olhar é exatamente esta planilha aqui, beleza? Então eu estou referenciando ela. E estou utilizando também o nome interno, ó, planilha 1. É o nome que o usuário não vai chegar dentro do Excel e conseguir alterar. Só indo aqui na nossa janela de
de codificação, né? Nosso VBE. Então, planilha 1. Ponto. Vou utilizar aqui o cells, tá? O objeto cells. E ele me pede aqui, ó, qual é a linha. A linha, pessoal, se você observar, ela sempre vai ser a linha 2, tá? O que vai mudar vai ser somente o que? A coluna. Então, venho aqui e falo, ó, linha é fixa mesmo, ó, linha 2, vírgula. Ele vai me pedir qual é a coluna. Lembra que a coluna vai estar variando? Ela vai ser coluna 2, 3, 4. Esse valor que vai estar variando, ela vai representar aqui, ó, essa variável que chamei de call, tá? Então, aqui será o valor que ele vai procurar. Tranquilo? Eu vou ignorar todos esses argumentos aqui que pra gente é desnecessário. Eu vou trabalhar apenas com este daqui, ó, que é o de substituição, replace. Mas antes, na verdade, não vai ser ele aqui ainda, vai ser este daqui, ó. Vou pegar aqui de novo. Vai ser, na verdade, primeiro esse daqui, ó, replace with. Ou seja, substituir com. Qual é a lógica? Eu vou pegar, procurar o texto que está lá na minha... pega no primeiro exemplo, né? Coluna 1, linha 2. E vou fazer o que? Uma alteração pelo justamente o que está aonde. Vamos colocar fixo aqui, depois a gente torna dinâmico, tá? Nossa caso aqui, ó, é planilha. Mas antes eu preciso fazer o seguinte, explicar aqui a vocês. Eu também ia quase em passar aqui, mas a gente vai ter que corrigir, né? O que acontece? Eu não vou trabalhar com esses métodos aqui, ou essas informações. Então eu posso colocar aqui, ó, um monte de vírgula até chegar aonde eu quero trabalhar, que é isso aqui, ó, replace with. Só que entre nós fica meio estranho, né? A gente tem um monte de vírgula assim. O que é que eu posso fazer para simplificar, pessoal? Eu posso apagar isso aqui e passar direto aqui o nome, ó, do argumento que eu quero trabalhar, que é replace with. Então, replace with, dois pontos igual. Note que quando eu coloco dois pontos e depois a igualdade, ele já fica destacado aqui, ó, em negrito. Então, eu estou trabalhando com este argumento aqui, ignorando todos esses outros, tá? Então, nós pulamos o argumento. E aqui ele me pergunta, tá? Localize este termo e altere, substitua pelo qual o que está na minha planilha 1.cells, e aí ele vai estar na linha 3 e também na variável call. Então, beleza? Então ele vai procurar o que está na minha coluna 2, nesse caso aqui, coluna 1, desculpa, né? Começa na linha 1, coluna 1, e vai alterar pelo que está na linha 3 e também coluna 1. Então a coluna segue na mesma, tá? Então quando for procurar o segundo termo, coluna 2, a referência vai ser também a mesma coluna, que é o que nós colocamos aqui. Só que eu preciso colocar mais informação aqui, ó, que é o replace, tá? Replace. Então vou colocar aqui, ó, replace, dois pontos igual. Então ele já está grifado aqui, ó, justamente este argumento aqui que eu estou trabalhando. E aqui eu coloco WD, replace all, tá? Por que WD? Porque é do Word, tá? Então o que estou fazendo aqui? Agora lendo, eu quero que ele procure o termo que tem lá no meu documento do Word, que está lá na linha 2, coluna 1, vai representar pela variável call. E eu quero que ele altere, substitua pelo que está na linha 3 e na mesma coluna, então uma linha abaixo, né? E eu quero que essa alteração ele faça em toda a página. Significa dizer o quê? Se eu tiver, por exemplo, o nome do locador em 5 partes do meu documento, então ele vai alterar nessas 5 partes. É isso que eu estou falando aqui quando eu declaro que eu quero que ele altere tudo, tá? Replace all, altere tudo. Bom, feito isso, a gente pode solicitar que este arquivo seja salvo. Beleza? Então aqui no final, então vou colocar aqui, ó, doc.save as, tá? Então salvar como. Utilizar aqui a propriedade thisworkbook.path e comercial, aspas duplas,
contrabarra, e aqui eu irei colocar o nome da nossa pasta. O nome da nossa pasta é contratos. Então aqui, ó, contratos. Contrabarra. Barra, fecha aspas duplas, e o nome do documento do Word, ele vai ser o mesmo nome que será o nome do contratante, né? O nome ali da pessoa que vai alugar o estabelecimento. Tá? Então é o que está na linha 3, coluna 1. Nesse caso aqui eu vou colocar fixo, né? Coluna 1, não pode variar não, porque o nome da pessoa ela sempre vai estar na coluna 1, se você observar. O que vai mudar neste caso vai ser só o número da linha, mas por enquanto a gente está deixando fixo, depois a gente torna isso dinâmico. E aqui eu vou colocar o i comercial, aspas duplas, ponto doc, que é a extensão. Beleza? Você pode colocar docx aí, mas se você está utilizando a versão da Excel aí 2010, eu não lembro a versão em si, é de 2007, ele não tem docx, é doc. Então, para a gente ter aí mais compatibilidade, ponto doc. Feito isso, eu posso pedir para que o meu documento seja fechado. Então, doc.close. Aqui a gente não tem aquele problema que tem no PowerPoint, pelo menos isso, né? Depois disso, eu quero pegar a minha instância do Word wd.kit. Então, eu vou estar matando ali, né? Na verdade, encerrando ele. Matando vai ser agora, tá? Vou pegar aqui esses dois objetos, setwd igual a nothing. Então, vou estar destruindo essas variáveis. E vou estar destruindo também a outra aqui, ó, a doc. Então wd será destruída e a doc também. E se você percebeu, né, na nossa última aula, quando a gente trabalha com bibliotecas que não são nativas, quando aperta F8, o código ele vai realmente disparando e abrindo. Quando ele abre um arquivo, faz a modificação, ele vai direto. Então vou colocar esse ponto de interrupção aqui e aqui também, né? Senão ele vai avançar. Bom, vamos começar aqui a dar um F8. Ele vai abrir aqui nosso arquivo Word, já abriu. Tá aqui. E vamos começar a depurar nosso código. Então vou colocar o documento aqui e vamos começar a fazer o loop. Então ele vai olhar lá o que tem lá no nossa planilha, né? Que no caso aqui começa na coluna 1, linha 2. É o que tem lá. Deixa eu fechar aqui para a gente enxergar melhor. Vou quebrar aqui também. Ele vai interromper, não tem problema, mas fica melhor para a gente depurar o código. Beleza. Então vamos lá. Aqui eu vou parar exatamente aqui. Dar mais um F5. Fechar isso daqui. E vai abrir um novo aqui. Abriu aqui pra gente. Então, vou colocar do lado e vamos lá. Bom, o que vai acontecer aqui nesse exato momento? Então, ele vai procurar o que está na minha coluna 2. Aqui não está mostrando, deixa eu ver. Vamos desfechar aqui de novo. Deixa eu interromper. Vamos tentar de novo aqui, tá? 5. Ver se agora ele carrega normalmente. Enfim, vamos tentar do jeito que está aqui, embora não está mostrando dessa vez. Vamos lá. Então, vou pegar o que está lá na linha 2 da coluna 1 e vou alterar pelo que está lá na linha 3, coluna 1 também. Eu quero que ele troque em toda a parte do conteúdo que tem aqui, tá? O documento. Então, F8. Ele já trocou aqui, ó, Pedro, tá? E tem outro lugar aqui, Pedro, deixa eu ver. Provavelmente não tem, né? Vamos lá para o próximo. F8, ó, RG. Agora ele vai procurar o CPF. Então, já trocou aqui o CPF. E assim vai, F8. Achou aqui o número, o bairro, CPF, RG, CPF do locatário, data de início, valor do aluguel. Aí vem para cidade, dia, mês e ano. Por fim, ele vai salvar aqui o nosso contrato. Salvou. Vou fechar aqui o documento. E eu vou quitar também, né, o nosso Word. Ele vai fechar. E aqui ele já destruiu as variáveis, né? Então, como eu falei com vocês. Registrei aqui agora. Então, F8, F8. Demorou um pouquinho para fechar.
Bom, às vezes ele vai lá e fecha tudo, né? Não foi o caso da agora. Então, se eu chegar aqui agora no nossa pastinha de contratos, um clique duplo e tá aqui o nosso primeiro contrato salvo. Só que nós fizemos, pessoal, apenas para um caso. Eu preciso que ele fique dinâmico, que ele percorra cada linha e faça o contrato aqui. Então, nesse exemplo aqui estava pronto, é só a pessoa assinar e já era, né? Vamos lá agora tornar isso dinâmico. Vamos voltar aqui para o nosso Excel, Alt F11. Vou limpar isso aqui, exibir aqui a nossa unidade de propriedade, né? E também nosso VBA Project. Como é que eu torno isso dinâmico? Primeiro eu vou ter que declarar mais uma variável aqui que vai representar a nossa linha. E o tipo dela vai ser byte também. O loop, por incrível que pareça, ele vai começar exatamente aqui, ó. Aí você me pergunta por quê? Neste caso, pessoal, eu vou ter que estar sempre abrindo um documento novo do Word, porque ele vai alterar. E uma vez que ele alterou lá os nomes do Word pelo que tem aqui, ó, Pedro, então não tem mais essa palavra-chave lá, que ela foi alterada. Por isso eu vou fechar o documento do Word e abrir um novo, porque o novo que eu abri, ele vai estar lá com a palavra-chave ainda, né, intacta. Então, por esse motivo, eu tenho que estar fechando, abrindo um documento, beleza? Lembrando, é a mesma instância, eu só vou abrir só o documento, beleza? Tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Eu posso abrir aqui, eu vou utilizar o loop do until, tá? Eu quero que ele faça o seguinte. Eu vou pegar essa mesma referência aqui, ó. Só que neste caso, a variável aqui vai ser linha. E a coluna pode ser coluna 1 mesmo, tá? Aqui vai ser fixo mesmo. Então, enquanto a informação que está lá na minha linha vai representar para uma variável que vai ficar sempre mudando aqui, mas a coluna vai ser sempre a mesma. Enquanto isso aqui for é até, na verdade, né? Aqui é o até. Do until até. Eu quero que ele percorra esse loop até a informação que tiver na linha lá em específico e na coluna 1 ela seja igual a vazio. E o loop vou fechar aqui, ó. Depois que ele fechar o meu documento do Word. Então, loop. Aqui eu posso dar uma dentada, né? A dentação, então, ó. Seleciono, dou um tab. E aqui abaixo eu vou dizer que a variável linha, ela vai ser o valor que tem nela mesma, somado com mais um. Tranquilo? E vou fazer aqui as mudanças que eu preciso. Primeira coisa da minha aqui é falar que a variável linha, ela vai começar na linha, no meu caso aqui, ó, linha 3. Ela vai começar na linha 3. Então ele vai fazer um loop percorrendo aqui. Uma hora você lembra, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega da linha 13, ela vai ser igual a vazio, ele interrompe o loop, tá? Então, até, né, que a planilha, até que a informação, né, que tá lá na minha planilha 1, e qual é a célula? A linha vai ser 13, né, e coluna 1. Então, quando chegar aqui, ele for vazio, ele vai interromper. Então, essa aqui é a lógica do loop, tá? Ele vai fazer até que a célula fique vazia. Ficou vazio, ele pá, encerra ali a lógica, tá? Ou encerra o loop. Bom, então basicamente essa aqui será a nossa lógica. Então o loop vai ser basicamente isso. Então eu tô repetindo o quê? Ele vai repetir sempre a linha aqui, tá? Só que eu preciso colocar aonde for linha 3 aqui, ó. Vai ser a variável linha. E deixa eu ver, planilha da minha aqui, ó. O nome da pessoa vai estar variando, então aqui substituo pela variável lin também. Espero que não tenha ficado muito confuso, pessoal. Então, aqui é a nossa lógica. Então, vamos agora pegar essa macro e atribuir a um botão. Então, é só isso, bem simples mesmo, tá? Eu venho aqui, atribuir macro, gerar contratos. E lembrando, se você quiser colocar lá as perguntas, você pode colocar normalmente. Informação que finalizou, você também fica à vontade, tá bom? Aqui, a forma dele trabalhar e tá mudando as informações do Word com o Excel vai ficar um pouco lenta devido ao programa que está gravando a tela e outras coisas que eu tenho aberto aqui, tá? Mas eu vou dar uma acelerada no vídeo
para que você não perca muito tempo vendo aqui. Mas é só clicar aqui, ó, gerar contratos. Vou clicar aqui, o documento Word vai abrir, eu vou clicar nele. E aí você vai ver a mudança acontecendo. Processo finalizado, podemos checar se realmente os contratos foram salvos. Então aqui tem a nossa pasta, um clique duplo. E se você observar, eu tenho aqui os 10 contratos. Vamos abrir aqui um qualquer, do Henrique, por exemplo. Se você olhar, ó, Henrique, e as informações foram todas alteradas de acordo com o que nós temos ali de dados na nossa planilha do Excel. Outro detalhe, pessoal, é que você não precisa estar visualizando a macro lá, abrindo o Word e fazendo as mudanças, não. É só você comentar aqui, ó, tá? Essa parte de deixar o arquivo visível. Deixando dessa forma, ele vai conseguir salvar os contratos de forma bem tranquila, sem estar mostrando, né, a execução. Então você pode fazer dessa forma também. Tranquilo? Então, pessoal, não deixa de deixar o teu like, compartilha esse vídeo com os teus amigos, comenta se você está gostando do vídeo, se você quer que melhore alguma coisa, algum ponto, para que a gente possa trazer sempre o melhor para vocês. Então hoje ficamos por aqui e aguardo você em nosso próximo vídeo.